Esse é um vídeo que eu queria fazer sobre um aplicativo que eu tenho utilizado quando eu fotografo um filme. Ele tem me ajudado bastante a manter as informações das minhas fotos, como a lente que eu utilizei, a abertura e velocidade salvas. A fotografia analógica, obviamente, é bem diferente da fotografia digital. Isso nem precisaria ser dito. Mas tem um detalhe que pouca gente se dá por conta. A fotografia analógica hoje é diferente do que ela era há 20, 30 ou mais anos atrás. Ou seja, ela é diferente quando comparada com ela mesma. O fluxo de trabalho, o workflow da fotografia analógica hoje permite que o fotógrafo médio, o hobbyista, tenha muito mais controle sobre as etapas do processo. Muito disso se deve a uma invasão que o digital fez sobre o processo de edição. Por mais que antigamente o ambiente de laboratório permitisse edições bastante complexas, rebuscadas e difíceis, hoje a entrada do digital no fluxo de trabalho na fotografia analógica abre muitas possibilidades. Porém, o processo de captura, o ato de fotografar com filme, ele ainda praticamente é a mesma coisa que ele era décadas atrás, com algumas diferenças sutis. Uma delas, hoje, como a fotografia analógica é um negócio meio caro, a gente pensa no que está fazendo muito, mas muito mais do que fazia antigamente. Hoje também, eu acho que, no geral, por conta da praticidade do digital, não ter algumas informações a respeito do clique, informações que a gente comodamente tem no EXIF de uma foto digital, é algo que incomoda. Meses depois, quando a gente revisita algumas imagens, saber qual foi a lente, a velocidade, a abertura, se a gente não registrar isso de alguma forma, muito provavelmente a nossa memória não vai ser o bastante para manter essa informação. E é aí que entra esse aplicativo. O nome desse app é Rolio, com 2 L's. Basicamente, o que esse aplicativo faz, de saída, é permitir o usuário a adicionar informações do filme que está sendo carregado na câmera, informações de qual câmera está sendo utilizada. E uma das coisas interessantes do ponto de vista de experiência do usuário é que conforme eu vou adicionando, conforme o usuário vai adicionando filmes e câmeras, caso ele tenha mais de uma câmera, ele autocarrega as informações para que seja mais fácil de adicionar em cliques futuros, em filmes futuros. Pois então, quando eu saio para fotografar, eu posso ir adicionando as informações de cada frame, como qual lente eu utilizei, qual abertura, velocidade, ambas utilizando um slider bem bacaninha. E há um campo para colocar informações adicionais se necessário, daria para colocar algo como a data, a hora do dia, alguma informação do local, etc. E aí, por último, é possível subir uma imagem do próprio celular para o registro do frame. E eu faço uso dessa feature toda vez que eu uso o aplicativo. Dentro do possível, eu tento tirar uma foto parecida com o meu celular em relação ao que eu tirei com a câmera analógica e adiciono junto as informações da foto. Até mesmo para minimizar erros e achar que a informação de uma foto, na verdade, pertence a outra. Como eu falei antes, com o digital é muito fácil, a informação vai estar lá no EXIF da imagem, mas muitas das vezes que eu fotografei com analógico e depois eu queria revisitar a informação de qual abertura e qual velocidade eu utilizei, não tinha mais como saber isso. Em algumas fotos mais marcantes, aquelas que a gente faz e na hora sabe que tem algo de legal, algo de especial, a gente até pode acabar lembrando das informações. Mas não dá para confiar apenas na memória para manter esses dados vivos. O único problema que eu tenho com esse aplicativo, e que não é bem culpa dele, é manter a disciplina de anotar toda vez que você tira uma foto. Porém, como para mim a dinâmica da fotografia analógica é diferente, ela é muito mais lenta, eu penso muito mais antes de clicar, é um processo que dá para contornar e que dá para se manter disciplinado e adicionar as informações. Às vezes eu acabo me perdendo, mas a grande maioria das vezes eu tenho a informação lá gravada. Um lado negativo desse aplicativo, e que não tem a ver com a disciplina do usuário em sempre anotar as informações, é que não tenho como exportar essas informações para fora do aplicativo. Seria interessante se pudesse gerar um CSV, um HTML, um PDF ou enviar por e-mail as informações de cada rolo de filme. Mas, enfim, o ideal então é acabar
escrevendo, adicionando nas meta tags da fotografia quando a gente está editando ela, é uma camada adicional de trabalho, mas a informação vai estar lá e vai viver enquanto aquele arquivo estiver salvo com a gente. O Roll está disponível tanto na App Store como na Google Store e é completamente gratuito, e eu não estou ganhando absolutamente nada para promovê-lo. Eu estou falando porque eu utilizo, eu gosto bastante, tem sido muito útil para mim e pode ser útil para mais gente. Então era isso aí, valeu e nos vemos no próximo.